Tudo bem, pessoal? Bem não tá não, né? Podemos dizer que o Santos ficou no meio do caminho, perdeu nessa terceira fase da Copa do Brasil para o time do CRB? Eu acho que não tem muito o que falar, a não ser algumas pontualidades, né? Que eu vou falar daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. Para quem chegou agora no meu canal, o Santos é desclassificado pelo CRB na terceira fase do campeonato da Copa do Brasil. O Santos empatou 0-0 no tempo normal e depois nas penalidades o Santos perdeu de 5-4. Agora tem um detalhe, pessoal. O Santos se comportou bem no seu modo de ver no jogo de hoje? Eu achei que o primeiro tempo o Santos jogou melhor. No segundo tempo, depois que o Neymar entrou, né, os dois primeiros toques dele, já disse porque realmente ele veio, né? Mas o Neymar quase realmente fez com que o Santos perdesse no tempo normal por duas oportunidades. O Barreal perdeu um gol no primeiro tempo que, num jogo decisivo como esse, não pode perder. Depois uma linda jogada ali do David Washington pela esquerda, achou ele do outro lado do campo e ele conseguiu ainda fazer com que o goleiro Matheus Albino, que foi o destaque da partida, se assim podemos dizer, junto com o Brazão, né? Porque o Brazão defendeu algumas bolas difíceis, né? Como sempre ele tem feito nos jogos que tem do time do Santos. Mas o Matheus Albino hoje, além dele fazer a defesa que deu a passagem do time do CRB para outra fase, derrotando mais um time grande na Copa do Brasil. E eu disse no pré-jogo que esse campeonato é um campeonato muito democrático. Os times grandes, considerados, principalmente, engasguei aqui, considerados grandes da capital paulista ou do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, independentemente de que estado seja, tem que levar a sério essa competição. O Santos teve algumas oportunidades no primeiro tempo, já falei uma com o Barreal, depois teve duas com o Barreal, se eu não me salvo engano, né? O Neymar entrou, depois teve vários lances perdidos cara a cara no gol, e o Santos não conseguiu realmente fazer com que o gol saísse, né? O Matheus Albino realmente estava numa noite muito feliz. Agora, pessoal, falando do detalhe do pênalti, porque só resta isso para a gente falar, porque jogo decisivo a gente sabe que tem que fazer o gol, né? Quando vai pro pênalti, aí a gente meio que tem que se esquecer, porque ali é muita qualidade, muita frieza que tem que ter, e não existe, no meu modo de ver, o pênalti mal batido. Existe aquele pênalti que, se o goleiro pegar, é que o cara bateu mal pra caramba. Baseado nessa situação que eu tô falando agora para você nesse momento, o Guilherme, eu não sei o que ele foi tentar fazer, cara. Pô, num jogo como esse, decisivo, pô, era só fazer o gol que o Santos provavelmente teria uma situação diferente. Ou pelo menos um pouco mais de confiança. Ah, Vargas, mas você está sendo o contrário daquilo que você falou. Você falou o seguinte, que não dá para confiar nas penalidades. Eu sei, pessoal, mas tem hora que você precisa bater de uma maneira simples. Ele tentou pegar o ângulo, cara. Bate no canto do goleiro. Bate no canto do goleiro e aí as coisas se resolvem. Se pegar, o goleiro estava numa boa fase. Eu sei que, de repente, ele tentou ver o ângulo, porque eu não vi ninguém chutando dessa forma no decorrer das cobranças de penalidade, mas é um risco muito grande, cara, para se seguir, né? Aí o Zé Ivaldo, que precisava fazer o gol, que foi tão bem no meu modo de ver, cara. A única vez que ele falhou com o centroavante, que foi aquele que fez o gol no jogo de ida aqui na Vila Belmiro, ele fez a única coisa que não poderia fazer, que era errar o pênalti, né? Bateu, ficou demorando para bater, o goleiro ficou parado. Isso é um problema para quem não está acostumado a bater penalidades, porque o goleiro não se decide, porque a gente costuma olhar no joelho do goleiro. O goleiro ele sempre parte por um lado. Quando o goleiro fica parado, aí que é o problema, né? Quando o goleiro tenta arriscar realmente um canto, aí o cobrador consegue realmente, se for um bom cobrador, colocar no canto certo ou bater no mesmo canto, mas de maneira que o goleiro adversário não consiga pegar. Nesse caso, o Zé Ivaldo foi muito mal,
bateu, telegrafou, e o goleiro Matheus Albino, que foi o ídolo, e é o ídolo do time do CRB nessa noite de hoje, a festa que os caras estão fazendo, por tirar mais um time grande da Copa do Brasil, é gigantesca, né, pessoal? Aí teve a entrevista do Neymar no final da partida, perguntaram de contrato, mas aquilo ali, eu vou falar e ser honesto com você, aquilo ali, não sei se vai resolver a pergunta, ele acabou que meio que não respondeu, né? E a verdade é o seguinte, que a imagem mostrou de fundo o David Washington chorando, e eu percebo que alguns jogadores realmente não sentem a camisa quando está acontecendo uma situação igual essa. Eu posso estar equivocado, posso estar num momento de torcedor, como sempre. Afinal, esse canal é para todos os torcedores do time do Santos, especificamente falando, mas eu sei que tem outros pessoas que torcem para outras equipes e de repente já fizeram um comentário aqui no meu canal e eu acho legal. Agora, pessoal, só resta realmente o Santos seguir com esse protocolo, né? Tentar jogar dessa forma, que eu acho que foi melhor do que a anterior contra o time do Corinthians, melhorou, mas que fica essa mancha porque o Santos não passou de fase, ficou no meio do caminho jogando contra um time que muita gente achou que era um time ruim, jogou bem contra o time do Santos, mas o Santos foi outro daquele jogo de ida que foi na Vila Belmiro em que o Santos empatou, né? Brazão, como sempre, jogando bem, Léo Godoy da mesma forma, né? Na hora que a bola chegava nele, não tinha habilidade para fazer o passe nem na lateral. O sistema defensivo do Santos, o Zé Ivaldo e o Lampere jogaram bem, no meu modo de ver. O Zé Ivaldo deu azar na última cobrança que precisava fazer o gol e necessitava para o Santos ir para um próximo passo dentro das penalidades. Ele errou, telegrafou e o goleiro acabou defendendo. O lateral esquerdo, o Souza, foi muito bem na partida. Eu achei que as duas primeiras jogadas do time do Santos, os dois arremates que ele fez no início da partida, não sei se você se recorda, um dos chutes até o Guilherme reclamou com ele e acabou que chutou realmente para fora. Eu acho que ele foi bem pra caramba, mas sem ritmo acabou cansando e foi substituído, né? Eu só achei assim, pessoal, o próximo jogador que eu vou falar, que é o Rincon, que eu acho que deveria sair do jogo, mas eu acharia muito difícil o Kleber Xavier tirar ele, né? Ele cansado, de repente, passa um pouco mais de confiança, talvez, nessa pressão danada, nessa fase difícil que o Santos estava encontrando, porque os jogadores começaram a ser substituídos. Com a entrada do Neymar, o Santos se animou um pouco e, de fato, isso aconteceu. Mas o Fred, eu ia falar o Fred Rincon, que infelizmente, Deus o tenha, infelizmente já morreu, né, pessoal? Agora, o Rincon, ele é um cara que nos 15 minutos, 20 minutos finais, estava muito cansado. Deveria dar uma oportunidade para o Ian, mas já acabou o jogo, agora não tem mais como voltar, né? E não se dá para pensar numa situação tensa como essa que aconteceu na partida de hoje, colocar um menino da base numa posição bem estratégica, né? Mas eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de coragem, o professor Kleber Xavier, ele ia oportunizar a entrada do menino, ia ganhar um pouco mais de fôlego, porque chegou uma hora que o time do Santos estava realmente jogando com 5 ali na frente, né? O substituto ficou David Washington, ficou Neymar, ficou quem mais? Ficou ali na direita o Tassiano, ficou do meio para frente, ficou Barreal. Isso, o Barreal até quando estava ficou 4, depois teve o Roleiser que também saiu, então tinha muita gente ali na frente, ficou apenas o Rincon. O Zé Rafael, no meu modo de ver, jogou bem também, cansou, mas foi escolhido para ser substituído, mas eu acho que ele não comprometeu, né? E depois teve o Roleiser. O Roleiser eu já vi fazer partidas muito mais interessantes. Eu dou exemplo aqui, por exemplo, do time do São Paulo. Mas hoje realmente ele jogou o arroz com feijão ali. Eu achei que em algum momento, pelo menos uns 2 ali, ele deveria realmente fazer o arremate de vez de passar ali para o próprio companheiro argentino ali, o Barreal. Mas eu acho que ele foi regular dentro da partida, né? O Guilherme, eu acho que ele foi regular também. Eu acho que ele corta muito para o meio. Eu acho que ele é ineficiente nessa situação. Eu acho que ele deveria arriscar mais. Na única vez que eu vi ele arriscar, teve a defesa do goleiro Matheus Albino, que foi aquela bola que ele chutou tirando no goleiro. O Matheus Albino fez uma defesa muito interessante, né? Aí, ali como centroavante, o David Washington, eu acho que ele foi um diferencial ali na frente. Acredito que se tivesse o Tiquinho Soares, aquelas bolas que, por exemplo, aquele lance
que oportunizou o Barreal fazer aquele gol que provavelmente daria vitória para o time do Santos, né? Eu acho que o Tiquinho Soares não aguentaria aquele tranco que ele recebeu do zagueiro, né? Que foi ali pela esquerda, ganhou, voltou, fez aquele passe com o pé direito. Eu acho que o passe ele até faria, mas eu não acho que na velocidade, na marcação, na reposição, o Tiquinho Soares não seria esse homem. Portanto, eu acho que o David Washington, que sentiu pra caramba, eu vi ele chorando dentro de campo, eu acho que ele jogou muito bem. Ali na direita o Barreal, né? Jogou algumas bolas, mas eu acho que ele teve a bola do jogo e ele não deveria realmente ter perdido esse gol, que se ele tivesse feito, né? E o se não tá, é bem verdade, mas a gente tem que imaginar hipóteses, né? Uma vez que já perdeu, a gente tem que ter a imaginação que se acontecesse o gol, provavelmente a situação seria diferente e o Santos estaria na frente do placar. Apesar do CRB perder um gol feito, praticamente a bola foi na frente do atacante, ele chutou para fora sem goleiro, sem nada. O Brazão foi realmente muito bem. Os reservas eu não vou falar para vocês, pessoal. Eu acho que a situação das penalidades, o Neymar tem escolhido em bater primeiro. Você acha que foi ele escolheu, não, eu quero bater primeiro, quando ele deveria bater, no meu modo de ver, pelo que ele é, pelo aquilo que ele fornece para o time do Santos, pelo aquilo que o Santos paga para ele poder realmente assumir a responsabilidade. Ele não, ele pegou a bola primeiro, foi lá e bateu e fez, colocou um goleiro do lado, e o goleiro não sabe se iria para o lado direito ou lado esquerdo, acabou ficando no mesmo lugar, e ele acabou fazendo o gol. Gabriel Bontempo entrou como último jogador na última penalidade, precisava fazer para manter o Santos no revezamento. Quem faz e quem não faz sai fora, está desclassificado. O Gabriel Bontempo realmente bateu muito bem na bola e acabou fazendo o gol. Mas na hora de ter um 10, né, os jogadores que bateram depois realmente deixou a desejar, e eu estou falando do Zé Ivaldo, que foi bem, no meu modo de ver, no decorrer da partida, anulou o centroavante do time do CRB, mas realmente fazer jogos bons na história do futebol não faz com que a torcida lembre os jogadores do time do Santos, porque foram desclassificados, cara. O importante é, mesmo que o Santos jogasse pior que o time do CRB, mas passasse de fase, na história do futebol é isso que vai ser lembrado. Para o CRB, deixar mais um time grande para trás, e da maneira que foi, do jeito que foi, a noite hoje vai ser pequena lá em Maceió, mas o torcedor santista vai dormir novamente de cabeça cheia, tá bom, pessoal? Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações, dar uma aliviada. Eu sei que vai ser difícil para você dormir essa noite, principalmente porque o Peixe perdeu, foi desclassificado por um time do CRB, que, repito, mereceu. Eu acho que foi equilibrado o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada do Neymar, o Santos teve muito mais oportunidades, mas é aquela coisa, né? A bola, quando é metida, quando tem oportunidade nesses jogos difíceis, tem que fazer. O Matheus, realmente o goleiro do time do CRB, estava numa noite inspirada hoje e realmente fechou o gol e deu números finais à partida, ganhando nas penalidades por 5-4. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV e até a próxima, e até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau.